E o nosso programa Em Foco está de volta para você aqui na tela da Rede Premium TV, canal 26 da sua operadora NET. Muito boa tarde para você que está em casa nos acompanhando, que de repente está almoçando aí, nos sintonizando, ou a você também que nos acompanha pela plataforma digital redepremiumtv.com.br, tanto pelo seu smartphone quanto também pelo seu tablet. A casa é sua, seja sempre muito bem-vindo. Agora a gente vai conversar com um engenheiro civil, é isso mesmo. Quais foram as vezes que você já passou pela sua vida que nunca ouviu falar de alguém que estava construindo sua casa, reformando a sua casa ou fazendo algum tipo de obra? Muitas vezes isso acontece e a gente não sabe como lidar com a situação. A gente precisa de dica aqui, de dica ali, para não sair metendo os pés pelas mãos. E é por isso que o Hélio Jardim está aqui com a gente hoje para falar desse tema tão importante que faz parte da nossa vida, a construção do nosso ninho. É isso, Hélio? Isso mesmo, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer, meu nome é Hélio Jardim, sou engenheiro civil, trabalho na área já há um bom tempo, desde de novo, e estou aqui para poder tirar algumas dúvidas e dar algumas dicas para poder ajudar o telespectador na construção da sua casa, seja do seu comércio, enfim, para poder colaborar com um pouco que a gente conhece aí. Hélio, e conta pra gente como é que foi o início da sua carreira. Você sempre quis ser engenheiro, era aquele menino que brincava de Lego, que construía um castelo, que falava, eu vou ser o construtor Bob. Ou você gostava de fazer outra coisa? Eu sei que você jogou bola aí na Europa, como é que foi esse negócio aí? Então, eu fui um pouco diferente da grande maioria dos engenheiros. Eu não vivenciava muito na minha adolescência essa questão da construção civil. Eu sempre gostei de futebol. Cheguei com 11 anos, eu fui jogar no Chile, disputar campeonato sul-americano de escolinhas e tudo mais. Joguei a Copinha em 2009, Copinha de Juniores. Cheguei a jogar em clubes pequenos, com pouca expressão no mercado, profissionalmente. Porém, essa área é um pouco difícil, né? Todos sabem que para você ter uma estabilidade é mais em clube grande. Esses clubes pequenos é muito estável e para mim não estava tendo um retorno vantajoso. Exatamente. Aí com 21 anos eu resolvi parar e aí nesse meio tempo meu primo é engenheiro também, a gente conversou sobre isso, resolvi entrar na área com aquela ilusão de que eu era bom em matemática. Quando você chega na faculdade, você vê que não é bem assim. E daí, então, eu ingressei na área e estou muito feliz mesmo, que é uma área muito, muito vasta e muito prazerosa. Decidiu pendurar a chuteira, falou assim, já que eu sou bom de matemática, então eu vou fazer engenharia, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Aí chegou lá na faculdade, como é que foi seu desenvolvimento estudantil? Então, essa adaptação, como eu disse, foi uma certa ilusão. Você aprende na escola uma matemática, quando você chega na faculdade você vê que é bem mais complexo. Uhum. Mas é questão de adaptar, todos nós somos capazes. Então é só esse início que é difícil, mas depois você consegue se adaptar e aí daí para frente é só a força de vontade. A gente sempre falava na faculdade que não é a pessoa de estar inteligente de saber, porque todos chegam num certo ponto que está no mesmo pé de igualdade. Aí o que leva para frente, que faz a pessoa se formar e tornar um profissional, é a força de vontade e a dedicação para estudar e procurar obter conhecimentos. É assim que funciona, né? E dentro lá da sua faculdade, quando você começou a fazer o curso de engenharia, porque geralmente tem aquelas questões, né? Eu vou fazer um curso, então já vou ali estudando, já sei qual hora que eu vou me dedicar. Você se apaixonou pela engenharia civil dentro do curso de engenharia ou você já queria fazer? Quando você botou na sua cabeça que ia fazer ali a faculdade, você já queria fazer a civil? Olha, sinceramente, eu comecei a amar mesmo a construção civil, a engenharia em si, depois que eu ingressei na faculdade. Que aí a vivência, o cotidiano, aquele desafio, aquelas coisas de você se dedicar, você se preparar para conquistar, isso que me fez criar esse amor pela engenharia. De você também ter a resiliência, que é
de você saber tirar proveito das dificuldades. Isso que me fez ter esse amor enorme pela engenharia civil. O nosso telespectador que está em casa, às vezes tem algumas dúvidas, eu também tinha, né? Ao longo do tempo, eu conhecidos meus, amigos do meu convívio diário, foram explicando as diferenças das engenharias, né? Ser engenheiro não é nada fácil, não. Como o Hélio mesmo falou, achei que eu era bom de matemática, fui lá ver o que acontece, mas é muito mais do que isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa, Hélio, como é o fundamento da engenharia que você faz parte, que é a civil, como ela funciona? Então, basicamente, o engenheiro civil ele vem para trazer a parte mais técnica para a construção. Porque hoje em dia o brasileiro, todos têm conhecimentos mínimos da construção civil. Porém, não tão teóricos, não tão técnicos. E o engenheiro civil ele vem para trazer isso daí, para dar aquele suporte, como você mesmo disse. Às vezes uma dica, às vezes uma consultoria, um acompanhamento, um gerenciamento da obra em si. Então, é muito importante isso, porque a gente cresce com uma cultura de que nem sempre precisa daquele engenheiro ou aquele profissional mais técnico. Mas, futuramente, começa a vir o retorno de às vezes, você não ter trago esse engenheiro, esse profissional para dar os conhecimentos dele, para somar com a sua construção. Sem dúvida. Às vezes o cara tá naquela ideia lá, não, daqui que eu mesmo faço, já pega essas vigas aqui, eu mesmo mexo ali, já vou fazendo o cimento, vamos encher essa laje, mulher, vamos, deixa esse almoço aí, me ajuda a encher e toma um tombo, como é que fica, né? Então acontecem muitas patologias, né, na construção civil devido a isso. Muita gente, meu pai cansou de fazer assim e deu certo. Todo mundo deve ter alguma história que aconteceu. E nessa que às vezes o retorno não é imediato, às vezes o prejuízo não é imediato, às vezes você consegue construir, mas daqui 1 ano, 2 anos começa a aparecer uma infiltração. É verdade. E principalmente esses problemas de impermeabilização traz problemas respiratórios. E tem muita gente, às vezes com pneumonia, às vezes outras doenças respiratórias que agravam a saúde e não sabe de onde que veio. E às vezes foi da própria construção. Não tem a noção de onde que vem muitas vezes. Olha que coisa importante, hein, para você que está em casa. Muitas vezes você faz uma construção, coloca esse trabalho na mão de qualquer profissional, isso aí vai dar uma infiltração ou de repente vai dar ali um problema sério que pode trazer até problema de saúde para a sua família. E você tem ali a desenvoltura de um problema, né, de uma doença que você não sabe de onde veio e muitas vezes é por conta que a obra ela foi feita de qualquer jeito. Exatamente. A umidade e problema de permeabilização é um dos maiores fatores aí que causam patologias na construção civil. E uma das que teoricamente, para o leigo, é o mais supérfluo, que ele fala, eu não vou gastar com impermeabilização, não vou impermeabilizar o meu piso, a minha parede, porque isso daí não vai afetar. Porém, futuramente aparece. E quando aparece, para você corrigir, é bem mais caro. É isso que é considerado aí no mercado, falando aquela economia burra, né? É verdade. Que você economiza agora para gastar o dobro futuramente. Sem dúvida. Então, às vezes, vale a pena você separar uma verba da sua construção para impermeabilização, para poder investir nisso daí. Porque futuramente, aí você não tem esses problemas, não só respiratórios, mas diversos, o piso solta, enfim, N fatores aí que são recorrentes da umidade e da falta de impermeabilização. Explica para quem está em casa como é feita a impermeabilização, qual é o procedimento? Então, já se inicia na fundação, muita gente não faz a impermeabilização na fundação. Quando você faz a fundação, as vigas baldrames, que as vigas baldrames, para quem não conhece, é aquela que você faz no entorno da casa, embaixo das paredes, onde você vai levantar as paredes, tanto as paredes externas como as internas. Então, nessas vigas baldrames, você tem que revestir essas vigas baldrames de impermeabilizante. Para quê? Quando a umidade
do solo subir pela fundação, ela vai chegar nessa fundação e vai parar no impermeabilizante. Entendi. E não vai subir para a parede, evitando aquelas umidades que muitas casas têm, que sobe a cerca de 1 metro de altura no contorno todo da casa. Vai soltando, vai descolando todo ou o revestimento ou a pintura, seja lá o que for. Ao longo do tempo, aquilo ali vai abrindo. Vai abrindo, exatamente. Você fazendo essa impermeabilização, evita isso. E aí, a outra impermeabilização é quando você for fazer o seu piso. Quando você for concretar o seu piso, fazer o piso, você mistura junto com a massa o impermeabilizante, assim evitando que também o seu piso com o tempo não descole. Acontece muito, o morador vê, depois de alguns anos, o piso vai soltando, vai descolando, vai trincando. É recorrente da umidade que está forçando o piso. E quando você usa o impermeabilizante, ele evita isso. Eu vejo muito aqueles tacos de madeira, né? Aonde a gente vai, de repente, quer ver que eu vou achar um que está soltando? Aí você vai mais para frente, tem uns 4 faltando, ou um que você pisou, você empurrou um pouquinho ali e acaba de você tomar um tombo ainda. Ele dilata, né? O piso de madeira, ele puxa muito a umidade e aí ele acaba dilatando e aí acontece isso daí que você disse. E eu queria saber de você, Hélio, o seguinte, eu queria que você dissesse para o nosso telespectador qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer quando decide fazer uma reforma ou uma construção. Qual que é o passo a passo para ele não errar, para que seja uma coisa assim bem feita, que ele não venha ter dor de cabeça no futuro. O que você orienta? Olha, o que eu oriento, primeiramente, é você contratar um profissional da área que entende do assunto para poder fazer um planejamento adequado de materiais e também de mão de obra, porque não adianta você investir só no material e não investir na mão de obra ou vice-versa. É um conjunto. Então, quando eu digo um profissional, para poder auxiliar nisso daí, porque você não entende do assunto, a pessoa é leiga. Então, se ela for fazer as compras dos materiais, infelizmente, ela pode ser enganada. Então, ela pode comprar um material não adequado e aí o prejuízo vai acarretando prejuízos maiores futuramente e que isso pode ser evitado. Com a contratação de um profissional, ele auxilia em todo o planejamento e aí você consegue executar a obra sem novidades, que é isso que é o pior da obra, que aquela novidade acontece muito com as pessoas que contratam, às vezes algum funcionário para executar por conta própria, fala, não, eu vou gerenciar, eu vou acompanhar essa obra. Deixa comigo que eu vou coordenar. Aí vem aquela surpresa, precisa comprar aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí a pessoa vai comprando, quando vai ver, o gasto ficou mais alto do que você contratar um profissional. É verdade. Você gastou bem mais. E agora um profissional ele consegue planejar, você vai gastar isso, a gente vai planejar de um jeito que não sobrecarrega o seu fluxo, você vai ter dinheiro, você tem uma renda, você consegue parcelar e ele faz um planejamento adequado com as suas condições. Sem dúvida. É a melhor coisa, né? A melhor coisa. Melhor prevenir que remediar. Exatamente. Estamos conversando com Hélio Jardim, que é engenheiro civil, está aqui dando várias dicas bacanas para você que está em casa não errar na hora de reformar ou construir a sua casa, ou de repente o seu escritório, o seu consultório. Então o Hélio está aqui dando essas dicas bacanas para a gente. A gente vai para um rápido giro comercial e já voltamos com algumas imagens para você ter uma ideia melhor de como é o trabalho do Hélio. Não sai daí!